Ora, muito bom dia a todos. Começo por agradecer a presença do Dr. Carlos Brandão nesta comissão. As regras desta comissão e no formato que temos agora significa que cada grupo parlamentar tem um período de 5 minutos para colocar as questões ao Dr. Carlos Brandão. Nesta primeira ronda é pergunta-resposta. Haverá uma segunda ronda de 2 minutos em que é seguido e depois responde só no final. Queria apenas também salientar que, sendo uma comissão parlamentar de inquérito, o Dr. Carlos Brandão está obrigado a responder com verdade aos factos, às questões que serão colocadas. Dou a palavra de imediato ao Sr. Deputado Eduardo Alves. Peço desculpa. Não sei se pretende fazer uma intervenção inicial. Não será necessário, Sr. Presidente. Não? Muito obrigada. Então, nesse caso, peço desculpa, estava já a passar essa fase. Muito obrigada ao todo. Sr. Deputado Eduardo Alves tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Carlos Brandão. E penso que a primeira pergunta que devemos fazer é que nos pudesse descrever exatamente as funções do Departamento de Risco Global e as suas funções em particular, os períodos em que esteve com responsabilidades na DRG, que responsabilidades foram essas? Penso que, para uma primeira explicação, agradecíamos essas informações. Bom dia, antes de mais, muito obrigado pela questão. Eu juntei-me ao novo banco em julho de 2017 para responsável do Departamento de Riscos Globais. Este departamento tem a responsabilidade de controlar, essencialmente, porque é uma área de controle, de segunda linha, e de gerir, por assim dizer, aquilo que são as políticas e o apetite de risco de crédito, efetuar o controle e participar no processo de definição de apetite de risco de mercado, ou seja, das 3 classes de risco, crédito, mercado, e a terceira dos riscos não financeiros, ou os denominados riscos operacionais. Enquanto responsável de cada uma destas 3 funções, um pequeno detalhe de cada uma delas. Primeira, no crédito, naturalmente, emanar política creditícia e assegurar que ela é cumprida. Ao nível dos riscos de mercado, igualmente participar naquilo que é o apetite de riscos do banco e depois efetuar o controle de todas as posições de investimento que o banco possa ter em balanço. E ao nível dos riscos financeiros, igualmente definir em cada uma das suas categorias aquilo que possa ser o apetite de risco e proceder ao respectivo controle. Uma das questões que temos ao olhar para a documentação é que há determinadas operações que têm um parecer do Departamento de Risco Global e outras que não têm esse parecer. Algumas têm, por exemplo, um parecer do Departamento de Rating, mas já não têm o parecer do Departamento de Risco Global. Eu gostaria de saber qual o critério para haver um parecer do DRG relativamente a uma operação em concreto. Dentro do universo Novo Banco, existiram 2 modelos. Desde 2014 até 2017, havia um único departamento de risco global, onde incorporava igualmente toda a análise de risco e, igualmente, as análises de rating que eram efetuadas. Em 2017, em momento prévio à minha entrada, foi feito um destaque do Departamento de Risco Global, criando-se um Departamento de Rating. E o Departamento de Rating é aquele que participa no processo de decisão, ou seja, emite os pareceres quando é solicitado, sendo um banco IRB, o novo banco tem a responsabilidade de ter uma cobertura de ratings muitíssimo elevada e tem-na à volta de 98%, 99% da carteira, de forma regular, e é chamado a participar no processo de decisão para toda e qualquer operação de valor superior a 5 milhões de euros, ou quando o rating da operação é ligeiramente mais baixo, o que significa que a operação incorpora maior risco. Neste sentido,
é chamado o Departamento de Rating a intervir. O Departamento de Rating, nesta intervenção, pode ter dois tipos de posições. Uma primeira, quando faz análise de risco global do cliente, emana um parecer genérico, do género, este cliente deve ser operado dentro desta dimensão de risco, não se deve aumentar a exposição a este cliente ou, eventualmente, até poderá ser solicitada uma redução de responsabilidades. Ou, especificamente, quando é requerido e em determinadas operações em específico, que imite o respectivo parecer para aquela operação em específico. Por isso, há casos em que é requerido o parecer, é sempre requerido o parecer genérico, mas em alguns casos específicos é solicitado um parecer específico. Não é obrigatório a emissão de um parecer específico nas operações de crédito, porque... Estou a falar do rating ainda. Sim. Não é obrigatório um parecer específico sobre as operações de crédito, uma vez que o Departamento de Rating é membro do processo de decisão e do Conselho de Decisão, onde naquele fórum poderá expressar a sua opinião sobre aquela operação de crédito. O Departamento de Risco Global em si só, não intervém especificamente nas operações de crédito. Ou seja, nós apenas intervemos quando, ao definir a política de risco, nós apenas intervimos quando podemos eventualmente verificar, mas normalmente sempre após a decisão da operação de crédito, numa ótica de encontrar uma amostra de clientes para poder verificar se está a ser cumprido o apetite de risco ou não, e aí sim nós emitimos um parecer, ou podemos emitir um parecer relativamente à operação, sempre no sentido de estar a cumprir ou não aquilo que foram as regras de apetite de risco do banco. Portanto, desde essa divisão em 2017, em quantas operações é que o Departamento de Risco Global interveio diretamente com esses tais pareceres a posteriori em torno do risco, dos limites de risco que foram definidos pelo próprio banco? Em sede de processo de decisão de crédito, creio que nenhuma. O que nós efetuamos foi uma revisão imediatamente após o primeiro relatório da Deloitte, cujas conclusões são do conhecimento desta Assembleia. Nós intervimos no sentido de fazer uma amostra de um conjunto de clientes que haviam sido referenciados na própria auditoria e nós fizemos uma análise independente deste conjunto de operações de crédito para poder aferir se dentro do universo Novo Banco, não no momento inicial de emissão das operações de crédito que foi efetuada quando o Banco Espírito Santo, se na realidade estavam a ser cumpridos os poderes de crédito, as regras de apetite de risco ou até o processo de decisão em termos de circuito hierárquico para este conjunto de operações. E qual é o resultado dessa averiguação? Encontraram alguma desconformidade ou estava tudo de acordo com o que tinha sido definido? Em termos de análise que nós efetuamos, o que nós vimos foi, em termos de poderes de crédito, as operações haviam todas elas sido decididas no fórum adequado. Concluímos igualmente que, apesar de muito poucas operações, algumas operações terem tido um parecer genérico, negativo ou de não incremento de risco por parte da análise que foi efetuada à data pelo Departamento de Risco Global, não houve qualquer oposição por parte deste Departamento que esteve presente no processo de decisão a este conjunto de operações e analisamos em específico aquelas que eventualmente poderia o banco ter algum tipo de incremento de risco. E a conclusão que também chegamos foi a que os aumentos de exposição, poucos que o banco fez face ao universo que estava em consideração, foram efetuados ou com reforço de garantias adicionais ou com o intuito de manter as empresas em funcionamento e cujos valores até foram recuperados a posterior. Pode-nos especificar, já disse que eram poucas, portanto não terá grande dificuldade em especificar-nos quais as operações que tiveram parecer negativo e que ainda assim avançaram. E junto uma outra pergunta. Nesse caso, que evidências é que têm de que esses pareceres negativos do Departamento de Risco ou do Departamento de Rating que não levaram a que a operação não fosse por diante, mas se esses pareceres negativos chegaram ao conhecimento da Comissão de Acompanhamento ou do Fundo de Resolução?
Estou a falar especificamente de 5 operações de crédito. Estas 5 operações de crédito, como comentei, foram todas elas decididas, 4 delas foram decididas ao nível do Conselho Financeiro e de Crédito, que é o órgão máximo de decisão de crédito, uma delas, inclusive, ao nível da Comissão Executiva ou do Conselho de Administração Executivo do Banco. Estas operações foram elas, na sua esmagadora maioria, decididas antes de 2016, ou seja, antes do processo de mecanismo da necessidade de envio destas operações para o Fundo de Resolução, mas, caso tenha sido necessário, em tempo, o envio de qualquer operação ao Fundo de Resolução, seguramente que elas foram enviadas. Bem, antes de 2016, o Fundo de Resolução era o acionista único do banco. E, portanto, nós já tivemos aqui algumas discussões sobre se determinada operação, mesmo nesse período em que não havia um mecanismo de capital contingente, pela sua importância, deveria ou não ter ido ao acionista. Referiu 5. Pedia que especificasse quais dessas operações. Claro que sim. Foi uma operação da CIVA, do processo de reestruturação da CIVA, igualmente a operação do processo de reestruturação da MSF em Engenharia. A terceira operação foi igualmente a reestruturação do grupo EIP, Eletricidade Industrial Portuguesa, a reestruturação da Elevo, grupo Elevolution, e EBD, Eurobiodiversidade e Desenvolvimento. Foram as 5 operações que foram analisadas pela estrutura de riscos. Ou seja, que tiveram parecer negativo. Como lhe referi, estes clientes tiveram um parecer genérico a quando da análise de risco do cliente, e repare, quando é efetuada a análise de risco do cliente, não existe nenhuma operação específica sobre análise. O banco, enquanto banco IRB, tem que fazer a análise de rating e a análise de risco para poder classificar os clientes e determinar as necessidades de capital afetas a esta operação em específico. Os pareceres foram genéricos a quando do processo de atribuição de rating a estes clientes. E também, como lhe referi, no momento da decisão destas operações de crédito, não houve nenhum parecer negativo de todos os intervenientes nas operações. Mas em algum momento houve um parecer negativo? Houve um parecer genérico que dizia, no caso em específico, e posso, por exemplo, utilizar um primeiro, que, face à estrutura económica ou financeira do grupo, o banco não deverá aumentar responsabilidades, enquanto parecer genérico. Ou seja, sem estarmos em frente de qualquer uma operação de crédito. E deixe-me interrompê-lo. Esse parecer que diz isso, que acabou de referir, foi ou não ao conhecimento do Fundo de Resolução? Eu não estou a perguntar se deveria ir ou não deveria ir. Se foi ou não foi. Não tenho presente e não lhe consigo responder a esta questão. Tenho que aferir para lhe poder responder. Já nos explicou que em 2017 houve uma separação, de alguma forma, de funções e por isso é que nós temos pareceres sobre operações concretas do Departamento de Risco Global prévias a essa data e que nós não queríamos deixar de colocar aqui algumas questões, uma vez que é o responsável pelo Departamento de Risco Global num período subsequente, com certeza que teve acesso aos pareceres anteriores e aos documentos anteriores desse Departamento. Nós estranhamos muito em relação à reestruturação do Grupo Promovalor, com aquela solução que se encontrou do fundo especializado, portanto, gerido pela Capital Criativo, que o parecer do Departamento de Risco Global, que nós temos aqui acesso, que é de abril de 2016, prévio à sua entrada, ponto assente, mas ainda assim gostaríamos de questioná-lo sobre isto, porque com certeza terá tido conhecimento deste parecer, em que toda esta análise que aqui é feita das hipóteses alternativas, das vantagens e desvantagens de cada uma das soluções, é apresentado no próprio diapositivo da DRG, no final diz, fonte, apresentação efetuada pela Capital Criativo em abril de 2016. Portanto, nós temos aqui um documento em que não há nenhuma evidência
de que o Departamento de Risco Global tenha feito qualquer investigação para lá daquilo que foi a apresentação da Capital Criativo, que era precisamente quem estava a apresentar a solução que, entretanto, acabou por ser a escolhida pela Promovalor e pelo Novo Banco. Gostávamos de lhe perguntar se teve conhecimento deste parecer, que análise é que faz de um parecer que se fica por aqui e se este tipo de procedimentos foi alterado desde a sua pertença a este Departamento. Sr. Deputado, seguramente que as análises de risco que foram efetuadas ao Grupo Promovalor à data foram análises que tiveram em consideração não apenas a informação que estava disponível no banco, ou seja, que foi facultada pelo cliente, como também um conjunto de fontes próprias que o banco utiliza para poder analisar os clientes e tomar um partido. Naturalmente que não intervindo neste processo de reestruturação, não lhe consigo dar uma resposta com a profundidade que merecia esta mesma proposta. O que lhe posso dizer é que nos processos atuais de decisão de crédito, o banco, naturalmente, que tem em consideração tudo aquilo que são fontes internas e externas a este processo de decisão. Isto não alterou, é um processo que o banco já o tem feito desde a sua criação, mas, naturalmente, o banco, enquanto entidade que, com os problemas que teve e com a necessidade de melhorar, também aprende com o passado, aprende com a informação dos reguladores, aprende com a informação dos supervisores, aprende com qualquer tipo de intervenção externa e melhora os seus processos em função deste processo normal de melhoria contínua que o banco vai efetuando. Pois, fica a questão é se há aprendizagens que não podiam ter sido feitas antes. Estamos a falar de um documento de 2016, não estamos a falar de coisas do tempo, enfim, do BES, nem nada do parecido, estamos a falar de decisões tomadas já num período mais recente. Eu, para finalizar, porque também já percebi que não tem nenhuma relação direta com operações em concreto, uma vez que o seu departamento, desde esta separação em 2017, não faz análise sobre operações concretas e, portanto, tinha aqui várias perguntas que não faz sentido colocar, mas queria voltar à questão da relação com o Fundo de Resolução, porque eu acho que isso é um dos aspectos fundamentais de uma comissão de inquérito, é perceber até que ponto é que os mecanismos de acompanhamento, que na altura foram apresentados com a comissão de acompanhamento, dizendo que era a salvaguarda dos recursos públicos, são de facto efetivos. E, portanto, gostaria de perguntar que interação é que o Departamento de Risco Global tem com a comissão de acompanhamento, com o Fundo de Resolução, e se nós temos uma carta do Fundo de Resolução ao Novo Banco, de agosto de 2020, bastante recente, em que o Fundo de Resolução se queixa que o Novo Banco omitiu o parecer de compliance sobre uma operação em concreto relativa à Alantra e em que, no fundo, o Fundo de Resolução diz: nós, a partir de agora, queremos todos os pareceres negativos do compliance, não queremos, mesmo que a decisão do banco tenha sido outra, queremos esses pareceres. E, portanto, esta relação, esta informação dos procedimentos internos de decisão, gostaríamos que nos pudesse dar alguns esclarecimentos de como é que funciona relativamente ao seu departamento e, em geral, relativamente aos vários departamentos que têm influência nas decisões. Sendo uma área de controle, a estrutura de riscos atua essencialmente sobre duas ou três derivadas. A primeira é garantindo que qualquer operação de crédito ou qualquer decisão que o banco possa tomar é tomada no fórum certo e que este fórum certo é representado pelas pessoas certas que estão em normativo ou dentro do processo de governo do próprio banco. E isto é efetuado não apenas no momento de decisão, ou seja, primeira natureza de intervenção da Comissão de Acompanhamento, na participação nos comitês de crédito, no Conselho Financeiro e de Crédito, onde são tomadas as decisões relevantes do banco, por isso tem um lugar de observador neste fórum. Segunda participação, ao nível do Comitê das Imparidades, da decisão, quando nós tomamos decisões sobre as imparidades. Igualmente, é uma entidade que participa nestes fóruns, onde, pela relevância que tem, são decididas as maiores custos de imparidade que o banco tem. E neste sentido, a estrutura de riscos garante que, primeiro,
os órgãos são aqueles para tomar aquelas decisões e, segundo, são compostos de pessoas que podem permitir, em termos de quórum, o funcionamento deste fórum. E, sobretudo, nestes dois fóruns existe a participação da Comissão de Acompanhamento e isto é naturalmente observado e igualmente alvo de algum tipo de controle por parte do Departamento de Risco. Muito obrigada, Dr. Carlos Brandão. Sr. Deputado João Paulo Correia, Partido Socialista, muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia. Cumprimento o Dr. Carlos Brandão. Queria-lhe fazer uma primeira pergunta para clarificar. Foi designado porta-voz do Banco para a Comissão Parlamentar de Inquérito? Sim. Sim, foi, Sr. Deputado. E qual é qual é o perímetro da sua atuação ou da sua autonomia relativamente àquilo que é a ligação, ou seja, foi designado como elo de ligação entre o Banco e a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas isso limita-se a uma função meramente administrativa, gerir a documentação que é remetida para o inquérito ou permite-lhe também saber mais sobre os dossiês que estão a ser discutidos e debatidos aqui no inquérito, porque isso, a sua resposta influencia obviamente as perguntas que podemos e temos para fazer ou não havendo necessidade de as colocar. Portanto, acho que é uma questão preliminar importante. Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, fui nomeado pelo Dr. António Ramalho como porta-voz da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto é uma função que o Banco decidiu criar no sentido de ter alguém que pudesse, eventualmente, caso fosse necessário e caso o Banco entendesse que, numa ótica de proteção do próprio Banco ou de clarificação de determinado tema, que eu pudesse intervir e pudesse, complementarmente às intervenções que o Banco faz, nomeadamente através do seu Conselho de Administração e do seu Presidente em específico, caso surgisse essa necessidade, eu pudesse intervir com qualquer tipo de esclarecimento. Até à data, tal não foi necessário, porque existem várias intervenções de vários colegas meus que têm igualmente esclarecido alguns dos temas que têm sido colocados por esta Comissão, daí a minha intervenção, pelo menos em termos públicos, não tenha tido qualquer representatividade. Bom, então a sua presença aqui nesta Comissão de Inquérito limita-se meramente às funções que desempenha como diretor do Departamento de Risco Global do Novo Banco, certo? Ou seja, não tem mais conhecimento sobre o debate que tem sido feito aqui no inquérito, para além daquilo que é a sua área de direção, ou não? Sim, tenho. Naturalmente, em específico, muito focado pela minha função, mas em tudo aquilo que eu puder colaborar com esta Comissão, terei imenso gosto em responder às questões que me forem colocadas. Naturalmente, aquelas em que tiver um conhecimento profundo, colaborarei com todo o gosto. Aquelas em que não terei o conhecimento profundo, poderei eventualmente, no momento posterior, fornecer a informação que for necessária a esta Comissão. Mas total colaboração e total disponibilidade, naturalmente, dentro do âmbito de atuação e do conhecimento que tenho do próprio Banco. Muito bem. Obrigado. O departamento que dirige é considerado pelo Banco uma segunda linha de defesa. Pode sucintamente dizer exatamente qual é o âmbito de intervenção na concessão de créditos e também na reestruturação de créditos e qual o grau de autonomia que tem o seu departamento e a sua intervenção e também se tem qualificação dentro do processo de decisão do Banco para impor travões a determinados processos. O primeiro passo da nossa atuação é o conhecimento daquilo que o Banco pretende efetuar do ponto de vista estratégico.
em função do caminho que o banco pretender ter, em termos de crescimento de atividade creditícia ou em termos, eventualmente, de uma exposição numa carteira de investimentos ou até algum tipo de exposição não financeira, nós intervimos diretamente no processo através, essencialmente, de duas premissas que são chaves para poder garantir que este plano tenha continuidade e seja efetivo. A primeira é a determinação se o âmbito e os objetivos de crescimento, como o banco pretende fazer igualmente no futuro, são respaldados pela base de capital que o banco tem. Sim ou não? E o segundo grande objetivo é se igualmente são respaldados na base de liquidez que o banco tem. Ou seja, são duas métricas que o banco utiliza previamente a definição de qualquer métrica de apetite de risco e são consideradas as duas core antes da tomada de qualquer decisão daquilo que se pretende fazer. Tendo isto por base, é definido o apetite de risco em função de todas as classes de risco que comentei há pouco e é feita a monitorização do cumprimento deste apetite de risco, quer ao nível de volumes, quer ao nível da própria qualidade desta operação. Se nós entendermos, e dentro da questão da autonomização que me colocou, que determinada operação de crédito poderá lesar estas duas bases de análise que acabei de lhe comentar, naturalmente que nós temos autonomia para poder intervir no processo e emitir uma recomendação negativa para a concretização desta operação ou não. Isso já aconteceu? Não, até à data não. O processo que levou à Assembleia Geral do Banco a aprovar a atribuição de prémios de gestão à administração mereceu a sua intervenção, do seu departamento, uma vez que consumiu fundos próprios ao banco? Não, nem tinha que o fazer, porque nós intervimos diretamente na emissão de um parecer sobre o processo de atribuição de prémios às estruturas de funcionamento do banco, não ao Conselho de Administração. E a nossa intervenção é no sentido de poder verificar se a atuação ou os objetivos que foram marcados para cada um destes departamentos estão em linha com aquilo que foi a definição do apetite de risco do banco. Há várias unidades a fazerem esta avaliação. Complementarmente à estrutura de riscos, também a estrutura de compliance é chamada a emitir um parecer a este nível. E o nosso parecer sobre se aquele valor em específico que é orçamentado para uma eventual liquidação, no caso de cumprimento dos objetivos, em que fator 1, eles estão alinhados ou não com aquilo que foi a definição do apetite de riscos do banco. Fator 2, aqueles montantes em consideração ponham em causa as posições de liquidez e de capital do banco, pela sua dimensão, a nossa proposta foi favorável. Bom, neste caso concreto, quem deliberou a atribuição de prémios de gestão à administração do novo banco foi a Assembleia Geral, por proposta do Conselho Superior de Supervisão, mas esse montante, cerca de 2 milhões de euros, acaba por consumir os fundos próprios do banco. Aliás, o Fundo de Resolução, em 2020, face aos prémios de gestão relativos ao exercício de 2019, tomou uma posição muito crítica e na nota que enviou à Comissão de Orçamento e Finanças deste Parlamento não deixou de assinalar várias vezes na sua exposição que esse montante consome fundos próprios do banco. Portanto, independentemente de estar a analisar aqui se os prémios deviam ou não deviam ter sido atribuídos em função dos indicadores-chave que foram pré-definidos, nomeadamente o facto do banco não ter resultados do exercício positivos, independentemente dos resultados operacionais, então esta decisão não teve parecer prévio do seu departamento, é isso? Não, sim. E o processo que foi assumido publicamente pela administração do novo banco da aquisição do Eurobic? Teve? Também não.
Então, faço-lhe outra pergunta, para ver se nos pode ajudar também no trabalho deste inquérito. Os processos de reestruturação relacionados com os grandes devedores, teve intervenção do seu departamento? Nós o que definimos são as balizas pelas quais um processo de reestruturação deve ser efetuado e se este processo de reestruturação está de acordo com aquilo que são as normas e o apetite de risco em funcionamento do banco. A partir daí, a especificidade da operação é analisada por quem de direito dentro do processo de governo do banco e o processo de decisão é tomado igualmente por quem de direito dentro do processo de governo e de decisão do banco. Se a sua questão está diretamente relacionada, se nós participamos ao emitir um parecer específico, direto, sobre aquela operação em concreto do processo de decisão, a resposta é não. Porque existem outros órgãos em funcionamento do banco a quem compete esta função. E quais são os órgãos e tem assento nesse órgão? Nomeadamente o Departamento de Crédito, que foi criado desde 2014 pelo novo banco e que é responsável até para poder funcionar enquanto pêndulo e contrapoder do banco, ou seja, de forma totalmente autónoma de quem decide política creditícia e depois quem a executa, como uma forma de equilíbrio dos processos de funcionamento dentro do banco. Por isso, o Departamento de Crédito toma as suas decisões devidamente informado por, primeiro, política creditícia que é emanada pelo Departamento de Risco, segundo, análise de risco e de rating que são efetuadas pelo Departamento de Rating e, terceiro, análises específicas que este Departamento possa fazer com fontes próprias de informação, com processos autónomos igualmente de decisão e, naturalmente, com outro tipo de informação que é enviada pelas próprias estruturas de gestão de cada um dos clientes. E esse processo que acabou agora de descrever também se aplica ou se aplicou às reestruturações dos grandes devedores? Este processo, aplica-se a qualquer decisão que o banco tome. É sempre obrigatória a existência de uma análise por parte de quem toma a decisão, de uma análise autónoma, que depois é apresentada a um fórum mais alargado, onde as operações são, na realidade, decididas. Então pode-se concluir que o seu departamento e o Dr. Carlos Brandão não tiveram qualquer intervenção, seja do ponto de vista daquilo que é a intervenção do Departamento de Risco Global, seja através da sua pessoa, com assento noutro órgão do banco, em qualquer reestruturação de grandes devedores. Especificamente a minha intervenção em qualquer operação ou numa operação em específico, creio que não. Muito bem. Não tenho mais questões. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, e muito obrigada, Dr. Carlos Brandão. Sr. Deputado Alberto Fonseca. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Carlos Brandão. Agradeço a sua presença aqui e os esclarecimentos que nos traz. Eu começava pelo seguinte. O Sr. Doutor teve aqui um percurso um pouco inverso daquilo que tem sido tradicional. Nós já tivemos aqui muitas pessoas que trabalharam no BES ou no Novo Banco e que, entretanto, foram saindo. E o Sr. Doutor entrou no grupo Novo Banco recentemente, já após a resolução do BES, naturalmente. Tem larga experiência, passou por vários bancos, chegou a administradora até responsável máximo do Barclays em Portugal e mais tarde do Santander, do Banco Inter, e troca a liderança de um banco, embora mais pequeno que o Novo Banco, troca a liderança de um banco por um cargo de diretor, ainda que também com muito, digamos, é um cargo muito relevante, um diretor coordenador de uma área muito relevante, com muitas responsabilidades, mas troca a responsabilidade máxima de um banco por um cargo de diretor de outro banco. Eu gostava que nos explicasse o que é que levou a trocar. Não quero entrar aqui em questões pessoais, nem muito
digamos, muito intrusivas. De uma forma geral, o que é que o levou a trocar a liderança desse banco por este cargo no novo banco? Certamente foi algum desafio que lhe foi lançado. Perguntava-lhe por quem é que foi lançado esse desafio, como é que surgiu esse convite e o que é que justificou essa mudança. Ok. Muito obrigado pela questão, Sr. Deputado. Como eu dizia, eu juntei-me ao novo banco em julho de 2017, a convite do Dr. António Ramalho e também do Dr. Rui Fontes. Nesta altura estava em fase terminal do meu mandato no Banco Inter, ou seja, um ano após a entrada do banco em Portugal, fazendo o processo de transição, por assim dizer, entre o Barclays e o Banco Inter. Foi este o acordo que eu tinha com o banco. O convite que me foi efetuado foi para fazer parte de um processo de mudança, de um processo de reestruturação. Para alguém que tenha uma vida ligada à função de riscos, é extremamente aliciante ver os níveis de créditos improdutivos que o banco tinha e a ambição que o banco tinha, tornando-o num banco rentável e participando deste processo de reestruturação. Naturalmente que a própria dimensão do banco foi um fator a ter em consideração e, sobretudo, até um modelo diferente de gestão daquele que existia na minha vida profissional, porque sempre trabalhei ou em filiais ou sucursais, ou seja, em que a atividade era mais de controle, de gestão e de uma ligação muito forte da respectiva casa-mãe e tendo, diria, maior autonomia para contacto direto com reguladores, que era uma vertente que eu achava que fazia falta dentro da minha experiência profissional. E com muito gosto aceitei o convite que me foi efetuado pelo Dr. António Ramalho e pelo Dr. Rui Fontes para participar neste processo de mudança do novo banco. Muito obrigado. O Sr. Doutor entra no novo banco aqui num período em que já tinha sido, no fundo, celebrado o contrato de promessa de compra e venda, vou chamar-lhe assim, em março, e ainda não tinha sido o contrato final de venda em outubro, a venda final. Portanto, foi aqui neste intervalo, mas que já havia negociações com o Lone Star para a venda. Que banco é que encontrou quando chegou ao novo banco em julho de 2017? Portanto, e ao encontro daquilo que era a sua expectativa de quem via de fora, porque já estava no setor, conhecia o setor, de que seria o novo banco? Encontrei um banco com uma vontade de mudança enorme. Encontrei um banco cheio de excelentes profissionais e que ainda se mantêm no banco. Encontrei um banco com um caminho muito claro que tinha iniciado já em 2014 e, sobretudo, encontrei um banco com muita vontade e muita resiliência de sair do processo de reestruturação que esteve até 2017 e de entrar numa nova fase de um banco que seria um banco que competisse de igual para igual com os nossos pares no mercado. Fazer parte deste processo, eu creio que é o principal motivo de orgulho de toda aquela excelente equipa que ainda existe no banco. Por isso, o banco que eu encontrei estava dentro das expectativas que eu tinha, um banco com muita coisa para aprender, muita coisa para resolver, com muita vontade de o poder fazer, mas sobretudo que já tinha dado início a este processo desde a sua criação em 2014. Muito bem. Já aqui foi referido, foi nomeado porta-voz do banco para as questões desta comissão de inquérito. Eu perguntava-lhe porque é que foi o escolhido, ou se sabe o motivo, ou se disponibilizou, ou se foi convidado para esta função. E já agora, que avaliação é que faz dos trabalhos desta comissão de inquérito? Porque admito que as expectativas tenham sido criadas para a função de porta-voz, como acabou por referir, portanto, terão sido raras essas intervenções públicas nessa qualidade, entendo eu, por entenderem não ser necessário, não se justificar nenhuma intervenção da sua e da vossa parte. Qual é a avaliação que faz e se foi, de certa forma, agorada a expectativa da necessidade de existir um porta-voz, digamos, quais eram também os receios que tinham, que eventualmente podem não se ter concretizado? Sr. Deputado, gorada a expectativa, seguramente não, até porque os trabalhos ainda continuam e ainda existe algum caminho pela frente. Quanto aos motivos pelos quais terá sido decidida a minha pessoa para esta função,
talvez pelo histórico de funções que já tive no passado e talvez com o objetivo único de ter mais alguém a colaborar com esta Comissão em algum tema que eventualmente pudesse ser necessário. Como referi há pouco, até à data não foi necessária esta intervenção. Se for necessária esta intervenção, estamos aqui para isso, porque a nossa principal missão aqui é de colaboração e eu, em específico, naquilo que for necessário, totalmente ao dispor desta Comissão para o efeito. Acredito que tenha um misto de características pessoais que tenham levado a ter o convite por parte do Dr. António Ramalho. Não me candidatei a nenhuma função, até porque, até do ponto de vista profissional, tenho-a bastante preenchida com outras responsabilidades, mas naturalmente, e à semelhança do que aconteceu quando decidi colaborar com o banco, estou ao serviço do banco e naquilo que eu puder ajudar, o banco sabe que poderá sempre contar comigo. Muito obrigado. Quando o Sr. Doutor entrou no banco, já estava definido, já se conhecia a existência do CCA, portanto, do mecanismo. Qual era a expectativa que existia na altura, quando entrou, da utilização desse mecanismo? Sr. Deputado, dentro dos nossos processos de decisão, quando nós intervimos, por exemplo, na determinação das imparidades, a variável CCA é uma variável que nós não incluímos no nosso processo de decisão em específico. Ou seja, nós tomamos as nossas decisões quando determinamos as imparidades individuais ou quando determinamos as imparidades coletivas, independentemente de saber ou não que o cliente é alvo do CCA ou não é alvo do CCA. O processo é exatamente igual, as premissas para a respectiva análise são exatamente iguais, mas naturalmente que o nosso acompanhamento é grande porque aumentando ou fazendo parte da base de capital do banco e sendo o capital uma métrica-chave que também tem seguimento por parte desta direção, nós fazemos o seguimento destas utilizações sempre com o objetivo de poder manter as bases de capital mínimas que o banco tem, assegurando que na realidade nós não vamos abaixo de determinado montante. Naturalmente que seguimos o valor em perdas que são observadas desta carteira, seguimos numa base mensal a potencial utilização destes valores, mas não a utilizamos em qualquer processo de decisão específico. Ou seja, a operação tem de ser, ou a decisão tem que ter os seus méritos específicos. Quando decidimos a revisão do plano de negócios, quando é efetuada uma desvalorização de um ativo, é sempre efetuado com base em informação factual e não tendo em consideração o facto de ser ou não CCA, porque ela é completamente não tida em consideração dentro destes processos de decisão. Eu entendo a sua resposta e agradeço, aliás, mas a minha questão não era essa, era a nível do plafond que foi definido para a utilização do CCA, dos 3,89 mil milhões de euros, haveria uma expectativa da utilização ao longo do tempo deste mecanismo. E a pergunta que lhe estava a fazer era qual era a expectativa que existia, quer quando entrou no banco, porque esse mecanismo já estava minimamente definido, quer ao longo do tempo da utilização ao longo dos anos. Sr. Deputado, enquanto órgão de controle do banco, nós naturalmente tínhamos esta carteira em vigilância e conhecíamos daqueles 44 mil contratos, sensivelmente, que estavam ao objeto do CCA, sobretudo os maiores casos nós tínhamos em vigilância e naturalmente que poderíamos, no seguimento normal destas operações, aferir qual poderia ser a sua posição final em termos de necessidade de imparidades. Ia sempre, ou seja, não apenas, como sabe, o CCA tem duas componentes, não apenas a vertente da perda associada a este conjunto de créditos, mas também a capacidade do banco gerar capital por outras vias, através da sua atividade normal. Eu diria que, tal como o Dr. António Ramalho já o comentou aqui nesta mesma comissão, a expectativa seria do valor não ser integralmente utilizado.
não ser integralmente utilizado, mas provavelmente muito próximo do plafond total. Nós temos, digamos, o documento da Comissão Europeia de novembro de 2017, em que aponta para uma previsão de utilização no cenário base de 3,3 mil milhões de euros, podia chegar até aos 3,9, portanto, até um pouco acima do limite já definido no cenário adverso. Essa expectativa da Comissão Europeia não era muito diferente da expectativa que o banco tinha face à realidade que conhecia. Correto. Confirma? Correto. Portanto, o banco estava perfeitamente consciente de que a utilização deste mecanismo iria ser algo entre os 3 e os 3,9 mil milhões de euros, conforme o documento da Comissão Europeia, pelo conhecimento direto que tinha desta carteira de ativos. Sr. Deputado, era uma expectativa. Como sabe, num horizonte temporal tão grande, estamos a falar de 2016, 2020 ou eventualmente para além de 2020, tanta coisa pode acontecer que poderá eventualmente alterar essas expectativas. Basta um cenário macroeconómico mais desfavorável, basta uma decisão de investimento numa geografia em que a evolução não é aquela que se possa estar à espera, que poderá, de forma determinante, alterar estes valores. Mas acredito que a expectativa pudesse estar em linha com estes valores que me referiu. Exatamente. Naturalmente que ao longo dos anos, portanto, estamos a falar de um horizonte temporal relativamente alargado, poderiam acontecer fatores que levavam que a utilização fosse superior ou até inferior, portanto, dependia de muito daquilo que acontecesse, até fatores externos ao novo banco que não dependiam da gestão, mas existia essa expectativa. E essa expectativa que internamente era assumida pelo novo banco, não foi ocultada a nenhuma outra entidade. Portanto, quer o novo banco estava consciente disso, o Banco de Portugal estava consciente disso e o Ministério das Finanças também estava consciente do potencial de utilização desse mecanismo. Potencial no sentido de expectável. Sr. Deputado, eu acredito que sim. O que eu lhe posso dizer é que dentro das atividades que nós temos do banco, e aí, tal como eu comentei, temos um respeito enorme por não ultrapassarmos a nossa base de capital, porque isto sim poderia pôr em causa o próprio banco, a base de capital e a própria base de liquidez. O que lhe posso dizer é que o banco não vai para além daquilo da sua base de capital em termos de apetite de risco. Ou seja, somos conscientes de que o capital é uma limitação e adaptamos os nossos processos de decisão e de gestão em função daquilo que poderá ser a nossa base de capital. Como lhe dizia, não tomamos decisões em função daquilo que poderá ser o valor utilizado ou não do CCA, tomamos decisões conscientes em função e sem alterar qualquer tipo de processo. Repare, o banco não alterou políticas contabilísticas, o banco não alterou qualquer tipo de processo, pelo menos desde que eu estou no banco, em função ou não da existência do próprio CCA. Mantém os seus critérios de decisão, mantém os seus critérios de análise, mantém a intervenção de quem de direito, quando na realidade existem impactos ao nível do CCA, mantém auditorias a serem efetuadas ao processo para poder garantir que a sua utilização é efetuada de forma correta. Ou seja, esta não alteração de pressupostos é algo que está muito, muito presente em todo o funcionamento do próprio banco. A partir daí, eu diria que há um conjunto de fatores que, infelizmente, nós não conseguimos controlar, como são evoluções macroeconómicas ou outro tipo de fatores que podem influir na vida dos nossos clientes e, indiretamente, na própria vida do banco e que podem, indiretamente, estar relacionadas ou não com o próprio CCA. Mas volto a referir que nós não temos qualquer tipo de atuação específica relativamente a esta carteira e atuamos no sentido de manter os processos e com os fóruns adequados e a participação adequada, sobretudo nas principais comissões onde se tomam as decisões dos principais intervenientes na definição daquilo que serão os valores do CCA. Muito bem. Só para encerrar este tema, eu perguntava só o que é que acha que pode ter levado os responsáveis políticos, nomeadamente o Sr. Ministro das Finanças, a criar uma expectativa de que esta almofada, e foi o termo que foi usado na altura, provavelmente nem sequer viria a ser utilizada e se fosse seria muito pouco, quando havia a clara noção
de que seria utilizada poderia não ser pelo seu valor máximo, mas por um valor muito próximo do máximo. Sr. Deputado, eu não lhe posso comentar as palavras do Sr. Ministro das Finanças à altura. O que lhe posso dizer é que, pelo conhecimento que eu tive desde o momento que entrei para o banco e conhecendo a carteira de crédito do banco, existia a expectativa de um aumento das imparidades globais do banco, não apenas dentro do momento do CCA. Permita-me dar-lhe 2 ou 3 números para poder ver a não alteração ou a não especificidade relacionada ao CCA. Durante 2014 a 2016, o banco fez uma média de 598 milhões de euros de imparidades por ano. E durante 2017 a 2020, o banco fez, 598 foi o número que lhe dei, fez 852 milhões de euros. É diferente, é acima. A estes valores, se nós descontarmos, entre aspas, os mais de 200 milhões de euros, sensivelmente, que o banco efetuou em 2019, especificamente por causa da crise pandémica que nós tivemos, pela degradação financeira existente das empresas e tudo mais, nós chegamos a um valor a comparar 600 milhões de euros, grosso modo, com 700 e poucos milhões de euros numa base anual para a dimensão do próprio banco. Por isso, eu creio que estes números não indicam uma atuação específica relativamente ao CCA, mas essencialmente são números que mostram uma conjuntura macroeconómica em algumas geografias, que foi uma realidade. Ou seja, é uma realidade que a carteira do banco e, sobretudo, alguns dos grandes devedores que foram comentados nesta casa, tinham uma presença internacional forte, que foi iniciada desde os tempos da Troika em Portugal, como forma de diversificação das suas atividades, e estas economias, algumas delas, entraram em dificuldade, quer pela variação do preço do petróleo, quer por fatores intrínsecos a essas mesmas geografias. E isto refletiu-se diretamente na saúde financeira destas mesmas empresas. Isto era uma realidade e o que o banco fez foi adaptar o valor líquido dessas posições àquilo que era a sua expectativa de recebimento. Por isso, eu acredito que a expectativa do banco, conhecendo uma carteira com estas características, fosse naturalmente de utilização do valor do CCA. Muito bem. Exatamente um ano antes de entrar para o novo banco, o Sr. Doutor tem aqui declarações curiosas. Diz, e cito, temos de resolver o novo banco, na qualidade de CEO do Banco Inter. Temos de resolver o novo banco, é o tema que paira na mente dos contribuintes. O Sr. Doutor acreditava que sem o processo de venda concluído, que o novo banco continuará a ser olhado pelos contribuintes como um peso adicional ao esforço que tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. E eu acrescentava a isto que não só sem que o processo de venda seja concluído, mas eu diria, sobretudo, depois do processo de venda ser concluído, em que este peso adicional, a expressão sua, sobre os contribuintes tem sido mais sentido pelos contribuintes, à luz também de tudo aquilo que já aqui falámos. Uma das muitas áreas que este Departamento tem sobre a sua alçada tem a ver com os rácios de capital, correto? Nós determinamos os ativos ponderados pelo risco, que são naturalmente a base de determinação dos rácios de capital, correto? Eu queria só que confirmasse, até porque o meu tempo já está a ultrapassar, mas também para evitar uma segunda ronda, de uma forma muito direta. O rácio de capital para 2020 exigido são os 12%, exclusivamente porque assim está definido no contrato. Isto é, não fosse estar definido no contrato de venda que o rácio em 2020 seriam 12%, o novo banco não estava obrigado a ter um rácio tão elevado, fruto do alívio das exigências do Banco Central Europeu ao nível dos rácios de capital, nomeadamente por causa da pandemia de Covid-19. Confirma? Sr. Deputado, permita-me 2 comentários. Um primeiro, quando eu comentava, enquanto CEO do Banco Inter, da necessidade de resolução do novo banco, era no sentido de a resolver. Porque, igualmente fazendo parte, quando estive no Barclays, de uma unidade que foi considerada como não core, e conhecendo a estrutura dos colaboradores daquela entidade e a ansiedade para ter uma solução, imaginei a ansiedade dos excelentes colaboradores do novo banco
Daí a necessidade de ter dito que uma decisão para o novo banco urge no sentido de criar estabilidade ao sistema financeiro e, naturalmente, esta estabilidade do sistema financeiro era benéfica a todos os contribuintes. Quanto à sua questão dos rácios de capital, naturalmente, por causa do Covid, houve um alívio no cumprimento de duas métricas em específico, que são guidances por parte do BCE a todo o sistema financeiro, e o banco, enquanto entidade a operar no sistema financeiro, fez-se igualmente beneficiar deste waiver, por assim dizer, do BCE no cumprimento dos seus rácios de capital. E pode concretizar em que medida? Agora já não tenho de cor, mas por contas que fiz na altura, tenho a ideia que ficaria na ordem dos 10,5% o rácio mínimo com esse alívio de medidas, e aquilo que o novo banco tem, a exigência que tem é para ter 12%, à luz daquilo que sabemos, porque é assim que está definido no contrato. E existem outras obrigações que o banco tem ao nível do contrato, que são os 12%, a obrigação que vigorou durante igualmente todo o exercício de 2020 e, naturalmente, que estando num contrato, são obrigações que o banco terá que cumprir porque lá estão. O alívio, como lhe comentei, não é nenhum alívio ao nível dos rácios de capital core do banco. São apenas alívios ao nível do guidance que o banco tem ou dos buffers de capital que o banco eventualmente possa ter a quanto da definição do apetite de risco. Por isso, não há nenhuma alteração em termos dos rácios de capital core de Tier 1 no capital do banco. Muito bem, para que fique claro, os 12% a que o novo banco está a exigir é exclusivamente porque assim está definido no contrato, não fosse estar definido no contrato 12%, seria um valor inferior. Poderia ser um valor inferior em função do guidance do BCE. Muito bem. E para terminar, também gostava que confirmasse, face ao volume de perdas em CCA que já foram registadas e acumuladas até o momento, portanto, existe já uma margem de utilização que pode ser utilizada pelas necessidades de rácios de capital, é correto afirmar que qualquer perda que afete os ativos do novo banco, portanto, qualquer decisão de gestão do novo banco, concorre para as chamadas de capital, na medida em que já existe esta almofada do CCA, apenas é, entre aspas, necessário atingir uma necessidade de capital para que possam utilizar o CCA. Sobre o valor do CCA, Sr. Deputado, concorrem dois fatores. O primeiro é a criação de capital, e o banco, tal como o Dr. António Ramalho comentou nesta mesma comissão, está a criar capital, ou seja, há de apresentar em breve resultados de 2021 e, segundo o que o próprio Dr. António Ramalho comentou nesta comissão, serão resultados positivos, ou seja, concorrem para a criação de capital e, de forma natural, para a redução de qualquer tipo de utilização. O que lhe posso também dizer, Sr. Deputado, é que o banco apenas vai utilizar os mecanismos em função daquilo que são as perdas observadas nesta estrutura de crédito ou nesta carteira de crédito em específico e em estrita utilização daquilo que poderá utilizar, naturalmente maximizando o outro lado, que seria a criação de capital. Eu compreendo aquilo que disse, mas não foi isso que eu perguntei. Portanto, tendo em conta que as perdas do CCA já estão num valor bastante mais elevado do que a necessidade de cumprimento dos rácios de capital, qualquer decisão de gestão que diminua os ativos do novo banco concorre para essa chamada de capital. Confirma isto? Em termos mecânicos, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Dr. Carlos Brandão, pela sua exposição aqui. Damos por concluída esta reunião com os nossos agradecimentos, Srs. Deputados. Voltamos a reunir aqui às 11 da manhã para uma próxima audição. Muito obrigada, Dr. Carlos Brandão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.